Voltamos com o Alerj Entrevista, que hoje está recebendo o deputado Luiz Paulo para falar sobre Copa do Mundo no Brasil. Deputado, a gente está com uma possibilidade de greve em diversos setores fundamentais para a realização dessa Copa do Mundo aqui no Brasil. O senhor acredita nessa possibilidade de greve e acredita que, se houver realmente uma greve dessas categorias fundamentais, pode haver problema na organização da Copa? Olha só, eu acho que o grande funil do Brasil nessa Copa do Mundo são os aeroportos, né? Porque ali é que pode dar o grande problema, os aeroviários e a própria Polícia Federal, né? Porque no restante as greves vão acontecer, o magistério está em greve, né? O pessoal aí das seguranças privadas também já fizeram greves e outras greves ocorrerão, né? Como também aconteceu já a greve dos rodoviários, que pode vir a ocorrer novamente, né? Mas são movimentos localizados, né? E volto a dizer, a questão central são os aeroportos, porque no momento das partidas de futebol, a cidade estará muito desmobilizada, né, quanto o rush das pessoas irem e virem ao trabalho por causa dos feriados e os finais de semana, né? Então, para mim, esse é o ponto nevrálgico. E eles vão fazer, seguramente, o fechamento de um anel de segurança, talvez num raio de 1 quilômetro, em torno dos estádios, para que nenhum protesto também chegue nas proximidades dos estádios, né? Agora, problema sempre vai haver, né? Você, num dia de que não tem futebol, se você tem um protesto na Presidente Vargas, para toda a cidade. Se você tem um protesto na Avenida Brasil, na linha vermelha, idem, né? E quem mais tumultua o trânsito no período da Copa do Mundo é, de fato, o prefeito Eduardo Paes, quando faz a demolição da perimetral e turva todo o fluxo de tráfego na área da central, que afeta também os acessos ao próprio estádio de futebol. Por isso que ele está dando feriado. A gente tem a política de pacificação aqui no estado do Rio, que realmente baixou os números da violência durante um tempo, nesse período pré-Copa. Mais de um mês para cá, agora nesse gargalo agora para iniciar a Copa do Mundo, a violência tem crescido e é uma preocupação, né? O senhor acredita que isso pode atrapalhar esse processo de pacificação que a gente tem vivido aqui? O senhor acredita que esse é um movimento que, de repente, esse poder paralelo, que esses marginais estão tentando fazer uma demonstração anterior à Copa do Mundo? O narcotraficante também acompanha as leis, lê em jornal e vê televisão. E sabe que o momento também oportuno para eles fazerem os confrontos é nesse período, né? E estão fazendo. Porque mesmo com o PP, eles continuam lá naquelas comunidades ditas pacificadas, vendendo drogas e armados, né? Então é o momento também deles fazerem os confrontos. Estão acontecendo. Eu vou dizer, quando o mundo está todo voltado para a Copa do Mundo, né? Quem quer protestar, mostrar as contradições, está mostrando. Então, nós vamos ter problemas tópicos em todas as áreas, sem exceção. E a segurança pública, né, nesse momento, virou motivo de grande preocupação também. Mas as Forças Armadas parece que estão preparadas para agir em qualquer ocasião, né? Sim, mas as Forças Armadas, as Forças Nacionais, né, recentemente criadas, e a própria Polícia Militar e tal, eles vão fazer ali o policiamento no entorno do estádio e seguramente dos corredores que ligam os principais hotéis da cidade e os aeroportos aos estádios, né? Se você vê a política de unidade de pacificação, ela foi se dando toda em torno do anel do estádio. Começou na Zona Sul e se estendeu para Tijuca, indo até a Mangueira. Então você visualiza claramente o entorno do estádio. Mas há problemas em muitas outras áreas, né?
fora desse círculo de proteção. Como é que o senhor vê esse movimento de rejeição pré-Copa do Mundo que a gente tem sofrido aqui no Brasil? Tem uma pesquisa, que foi um levantamento que foi feito, que essa rejeição é comum em Olimpíadas, como aconteceu em Londres, a população também teve uma rejeição à Olimpíada. Copa do Mundo também na África do Sul aconteceu essa mesma coisa, mas depois que a competição inicia, a população passou a apoiar. O senhor acredita que isso deve se repetir aqui no Brasil? Olha só, eu acho que é possível se conviver, né, com as demandas da sociedade e o futebol. O futebol faz parte do nosso espírito. Todos nós gostamos muito de futebol. Eu, particularmente, né, sou flamenguista, gosto de ver os jogos do Flamengo, gostava muito de ir do antigo Maracanã, nesse nem tanto, né, até porque o preço do ingresso está insuportável, né, e afasta a população mais vibrante dos próprios estádios. Então, há como se conviver, mas a arrogância, a prepotência dos dirigentes da FIFA e das nossas autoridades nos 3 níveis, da União, do Estado e dos municípios, foram tão grandes que afrontaram a população. E aí a população passou, uma parte dessa população, a rejeitar o evento. É claro que todos nós, ou a grande maioria, vamos torcer para o Brasil ganhar a Copa. É impossível você ter alguém que goste de futebol que não vá torcer pelo Brasil, né? Mas, claro, torcer com uma visão muito crítica de tudo que está acontecendo. Torcer pelo Brasil não quer dizer que nós estamos concordando com como fosse assim, uma agressão, um tapa no rosto da população, tão necessitada de tudo, e você vai ter um evento aqui no Rio, que é a Copa do Mundo, que a FIFA fez 900 contratos. O volume de faturamento bruto, não é de líquido, faturamento bruto, vai ser recorde em todas as Copas do Mundo, vai chegar a 8,8 bilhões de reais. E as necessidades básicas, mínimas do povo, não estão sendo resolvidas. Nós estamos vivendo um momento inflacionário, crise de energia, crise de abastecimento d'água, né? Risco, né, de termos em 2015 uma inflação galopante pela repressão que tem alguns custos, como o custo de combustível, o custo de energia. A população está vendo isso tudo, né? Então, ela pode gostar do futebol, ela pode entrar no clima da Copa, acredito até, mas vai entrar com uma visão muito crítica. A Copa do Mundo, mesmo o Brasil vencendo a Copa, que eu espero que vença, torcerei para tal, jamais poderá ser explorada pelos palanques das reeleições como motivo de ganhos políticos. Vai ser uma Copa do Mundo do espírito crítico aguçado da população a respeito da organização desse evento. Aproveitando que o senhor falou de economia, a economia do país estava crescendo a 4,5%, nessa casa, o PIB do país. E a gente está com uma redução de crescimento do PIB bem alta, agora nesse período pré-Copa. Tinha um otimismo muito grande, né, nesse período de Copa do Mundo para se crescer o país. Como é que o senhor avalia essa retração da economia logo nesse período pré-Copa? Olha, eu acho que nós perdemos, e já perdemos, uma oportunidade histórica. Quando a gente diz que o Brasil tem um PIBinho, né, que menor que 2% ao ano de crescimento, está mostrando que nós estamos crescendo abaixo da média do crescimento mundial, abaixo da média do crescimento da América Latina. Porque o nosso país não teve a capacidade de investir em infraestrutura, e aí inclui-se a energia, mexeu-se nas regras, tanto do petróleo e do gás, como na energia hidrelétrica, mexeu-se nas regras para pior, né?
Então, se você não tem a infraestrutura necessária, o país não pode crescer devidamente. Saímos de autossuficiência do petróleo para sermos importadores, porque apostamos na política industrial de produção de automóveis. Somos o 4º país do mundo em produção de automóveis. Temos nas ruas milhares e milhares de veículos e o espaço viário é o mesmo. E, ao mesmo tempo, as políticas de transporte coletivo urbano não aconteceram. E transporte viabiliza a produção. Quanto mais caro e mais deficiente o transporte, mais caro o produto. Veja, o Brasil cedia a Copa. O Rio de Janeiro vai sediar as Olimpíadas, vai sediar partidas da Copa e a final da Copa. A inflação média do Brasil nos últimos 12 meses está no teto da meta, 6,5%. A do Rio de Janeiro não está no teto da meta, está em 8,5%. É um dos estados que está puxando. Quer dizer, o povo do Rio de Janeiro hoje tem um dos custos de vida mais altos do mundo. É esse o preço da Copa do Mundo? É esse o preço da Olimpíada? Aproveitando que o senhor falou dos preços do Rio de Janeiro, o mercado imobiliário que andou tão aquecido, crescendo aí 200%, 250% até mais em algumas regiões aqui da cidade do Rio, ele deu uma desaquecida agora nesse ano de 2014, inclusive os hotéis que esperavam faturar muito, inclusive com as diárias da Copa, muitos estão vazios agora nesse período, já menos de 30 dias da Copa. Por que acontece isso, deputado? Olha, criou-se uma bolha habitacional no Rio de Janeiro. Se eu posso, e não sou economista, sou um político, né, dar um conselho à população, não está na hora de ninguém comprar imóvel. Muito pelo contrário, porque depois da Copa e depois das Olimpíadas, as duas associadas, esses preços vão a desabar. Por quê? Porque não existe renda no estado do Rio de Janeiro para comprar imóveis em preços tão absurdos. Imagine você, um jovem, que você se casasse agora e sua esposa também trabalhasse com você, como você. Imagine que a renda sua somada com a da sua esposa fosse R$12 mil por mês, uma bela renda. Como é que você vai comprar financiado em 8 ou 15 anos, a escolher, um imóvel de 2 quartos na Zona Sul por R$1 milhão? Como é que vai pagar essa prestação? É impossível. Então, isso aí vai ficar estocado, sem gente para adquirir, e vai cair o preço. E eu ainda temo que muitas construtoras, na área da imobiliária, possam ir à garra, se ficarem estocadas em construções, em apartamentos. E aí a conta vai sobrar para os bancos públicos, para caixas econômicas da vida. Tá certo, deputado. Infelizmente, nosso tempo já está esgotado, mas antes de mais nada, como bom flamenguista, o senhor está torcendo pelo Fred agora na seleção? Eu torço pelo Brasil, com todos os jogadores titulares. Mesmo o Fred, que é costumeiro, é artilheiro contra o meu querido Flamengo. Tá certo, então. Quero agradecer muito a presença do senhor aqui no Alerj Entrevista. Se você tiver dúvidas ou sugestões, envie um e-mail para a gente em faleconosco@tvalerj.tv. E se quiser rever este programa, acesse www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.